E começando mais um programa Empreendedor com Propósito. Eu, Priscila Sá, com Denis Sá, e hoje nós estamos recebendo aqui nosso irmãozão, que a gente ama muito, e é um dos maiores empresários aí do Brasil no ramo da educação, da franquia Enjoy. Tudo bem, Oswaldo Segantin? Olá, Pri. Olá, Denis. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês também, que estão nos assistindo. Uma honra poder estar compartilhando aqui a nossa vida com vocês nesse programa. Olha, Oswaldo, a gente tem muita história para contar. Já falo que vai precisar pelo menos de 2 programas. 2 horas de duração o podcast? tem que ser. 2 programas, porque... faz um churrasquinho no meio do podcast ali, para ter um quebra-gelo. Isso aí, já vamos... Mas o que é mais lindo da história, eu acho assim que é melhor você contar como foi que você e o Denis se conectaram, como foi essa conexão que vocês tiveram, que vocês falam que nem vida vocês tinham, eu sei disso, mas eu tenho certeza que não é coincidência, é deucidência de você estar aqui hoje assistindo esse programa, porque a história deles vai mexer com a sua vida e vai ser um divisor de águas. Então vamos lá. Legal. Bom, a gente se conheceu, eu e o Denis, né? Nós somos os fundadores da Enjoy, mas a história começou de uma maneira muito inusitada, né? A gente se conheceu numa casa de recuperação para dependentes químicos, quando estávamos lá nós dois, num período muito adverso da vida, né? E a gente foi buscar ajuda porque a gente precisava se tratar. Na verdade, eu já estava no meu 3º tratamento, então já era a 3ª tentativa de recuperação que eu buscava, então já não tinha mais nem crédito, né? Infelizmente, é uma realidade, é um problema social, né? Um desafio social, a questão do uso abusivo de drogas, e quando esse tipo de situação acontece dentro da nossa casa, com a nossa família, acaba afetando todos, né? Então, tinha eu que estava no uso, tinha meu pai e minha mãe que se tornam doentes, né? A gente até chama de codependentes, que sofrem junto, né? Por conta da doença, da dependência química. E em 94 eu tive minha primeira busca de recuperação, onde eu fui para uma casa de recuperação parecida com o local onde eu conheci o Denis. Lá eu passei 9 meses internado, não tive êxito no tratamento, porque logo que eu saí eu recaí, voltei a usar drogas de novo. Depois de 4 anos fui buscar um novo tratamento, onde eu fiquei mais 7 meses. Também após a saída, 4 meses depois eu voltei ao uso. Então já era uma coisa que ninguém acreditava mais. Eu mesmo não acreditava mais em mim, que eu pudesse me recuperar. A minha família não acreditava mais, meus pais não acreditavam mais. Mas eu também não tinha muita alternativa, né? Eu me vi num ponto onde eu cheguei a pensar até tirar a própria vida em alguns momentos. E acabei meio que na fuga, indo para uma nova recuperação, né? Minha mãe nunca negou, meus pais nunca negaram ajuda para mim nesse sentido, né? E eu já estava para a rua uns 3, 4 dias que eu não voltava para casa, e eu acabei ligando para minha mãe e falando que eu precisava de ajuda de novo. Enfim, ela falou, já tem o lugar, já está pronto, você não precisa nem entrar em casa. Eu já montei uma trouxinha aqui com as suas coisas e fui para esse local, né? Um local que eu fui sem muita perspectiva, porque, como eu já disse, já tinha tido outros tratamentos, mas fui com um objetivo, né? Eu fui com o objetivo de permanecer lá o tempo que fosse preciso para eu me sentir forte para voltar a conviver na sociedade, né? No entanto, foi um período de 2 anos, né? Então o tratamento lá que durava 6 meses, para mim durou 2 anos. Olha, e foi por esse motivo que eu conheci o Denis, porque 1 ano depois que eu tinha chegado lá, eu já estava fazendo um trabalho numa comunidade, na comunidade, já como... Já tinha processos. Dentro da comunidade tinha, a gente ajudou a colocar, inclusive, né? Mas eu conheci o Denis depois de 1 ano que eu estava lá já. Então eu já trabalhava na equipe, né? Essa casa de recuperação é um trabalho que pouco existe hoje, são poucos lugares que fazem esse tipo de trabalho que nós fazíamos, né? Hoje o processo de tratamento, de recuperação para dependentes químicos, ele é muito mais um trabalho de clínica, até mais um lado médico, um lado mais
involuntário, onde pega, às vezes, o paciente até meio que a força, né? Que eu digo, a força, assim, é involuntário. Às vezes a família liga, vai de ambulância fazer um resgate e tal, porque poucas pessoas querem se recuperar também, e muitas não percebem a necessidade, né? Mas esse local não, era um local diferenciado, onde ficava quem queria, ia quem queria, permanecia quem queria, mas era um trabalho pautado em 3 pilares, que era o trabalho, a oração e a disciplina. Olha. Então todo mundo trabalhava lá, a gente desenvolvia nossas atividades, a comida quem fazia eram os residentes, eram os internos, cortava lenha, cortava grama, pintava a casa, enfim, tudo que a gente produzia era feito pelos próprios, cuidava dos animais, era feito pelos próprios residentes, e uma comunidade que era carente no sentido de dinheiro mesmo. Não era um lugar onde a gente cobrava altos valores para manter as pessoas, não tinha fins lucrativos, e precisava de pessoas que pudessem apoiar e ajudar o trabalho de forma voluntária. E eu me coloquei nessa situação, sabendo que o maior beneficiário era eu mesmo, porque eu também precisava ali construir um alicerce muito forte para poder voltar a viver, né? E por conta disso, o Denis, chegando lá depois de um ano que eu estava lá, a gente acabou se conhecendo, né? Eu pude ajudá-lo já participando da equipe, né? Que coordenava a casa lá. Eu fui lá só para visitar, né? O Denis, ele caso, era viciado em paçoquinha. O caso deles era muito grave, entendeu? Era muito grave, né? A situação mesmo muito crítica, deu muito trabalho. O tratamento era de 6 meses, ele precisou fazer 8, para você perceber, né, Pri? O trabalho que ele deu lá para nós. Mas a gente se conheceu nessa situação, né? Ele buscando um tratamento, mesma coisa que eu passei. Então, assim, a gente costuma até brincar lá que a M é a mesma, né? Desculpa a palavra. O que muda é a mosca que rodeia, né? Os desafios são os mesmos. As mentiraiadas que a gente conta para nós mesmos e para os outros são as mesmas, né? E a gente pôde ali desenvolver primeiro um relacionamento ali de ajuda mútua para o tratamento, né? E futuramente a gente se tornou amigo, irmão, mas o conhecimento, o primeiro contato foi nessa casa de recuperação. E é tão lindo que eu gosto de fazer minhas reflexões e você é assim no momento que você estava muito vulnerável, um momento que você falou assim, não, eu tenho que ficar aqui até quando eu achar que eu estou pronto para sair de novo, para estar no meio da sociedade. E o que você fez? Você foi plantar, você foi ajudar o próximo. Então, eu tenho certeza também que, como aconteceu com o Jó. Então, o Jó, no maior momento da dificuldade dele, que ele estava passando, ele foi orar pelos amigos. E aí você vê lá em 42 de Jó que Deus deu em dobro tudo o que ele havia perdido. Então, eu acredito muito nisso. E essa conexão de vocês, o quanto de vidas que vem transformando, que a gente já vai contar aqui como tudo isso aconteceu também, né? Vou deixar para o Denis perguntar, senão eu vou... Eu acho que, o Oswaldo, quem não conhece, já conheço há 22 anos, né, assim, e nós somos muito diferentes. Então, assim, quem nos conhece sabe, é água e óleo. Então, o Oswaldo é processual, é racional, eu sou sonhador, visionário, mas dentro da clínica, o Oswaldo até costuma dizer que eu já fiz um processo seletivo lá dentro, porque na ressocialização, que é um período que a pessoa fica uma semana, depois você pode até explicar, né, Oswaldo, eu fiquei uma semana fora, eu fui ver o Oswaldo, junto com a Viviane, com a esposa dele, eu fui participar de uma palestra com o Oswaldo. E eu vi o Oswaldo fazendo essa palestra, eu falei, cara, quando você sair daqui, você vai trabalhar comigo. Então eu até brinco que ele riu, né, cara? Porque eu acho que devia ter tanta proposta de maluco lá que fala, você vai sair daqui, você vai trabalhar, ou sai daqui, nós vamos fazer aquela fita. Ou né? Ele nunca teve essa proposta. Ou ele nunca teve essa proposta, mas eu não sei. E aí, o que a gente brinca é que ele deve ter rido, porque a gente era tão pobre que nem vida a gente tinha. E não é que nós saímos dali mesmo, né? E tem um lado que é muito interessante, né? Que a gente saiu de lá e eu comecei a trabalhar primeiro. Então o Oswaldo continuou na clínica. Então ele continuou na clínica, mas a gente manteve contato, porque eu também saí da clínica, continuei fazendo um trabalho voluntário lá fora, que eu falei, eu acho que eu posso contribuir muito mais lá fora. Estava vivendo uma Deus-terapia tremendo, mas já mantendo contato com o Oswaldo. E aí, num determinado momento, eu comecei a trabalhar, eu fui procurar emprego, comecei a trabalhar e eu fui pedir uma orientação para o Oswaldo lá na clínica. Isso é legal dizer, entendeu? Porque assim, o Oswaldo já era o meu mentor ali, principalmente de recuperação, naquela época. Eu falei, olha, eu já fiz um monte de coisa errada aqui, eu já quis ter domínio da minha vida, só deu errado. E eu falei, em primeiro lugar eu tenho que entregar a Deus e eu tenho que estar associado com pessoas que querem ir para algum lugar.
Pô, o Oswaldo já estava no relacionamento, já estava pensando em casar, já tinha uma visão diferente de recuperação, um cara racional, processual. Eu falei, pô, eu preciso colar com ele, muito mais pensando na recuperação. Mas aí, em um determinado momento, eu fui lá na clínica, pedi uma orientação para ele e ele me deu, né? E aí você pode contar essa história aí, né, Oswaldo? Porque quando o Denis fez o 8 meses dele, ele foi embora, né? Tipo, concluiu o tratamento, se formou, né? É isso aí. formou? A gente até brincava que tinha o diploma do dependente, né? Que ganhava lá do Noia, né? diploma do Noia. E aí ele ia voltar a viver, voltar a trabalhar, enfim, é a vida, né? É isso aí. E ele tinha uma proposta de voltar a trabalhar com as mesmas pessoas que o apresentaram ao mundo das drogas. Nossa. Então era um trabalho que ele já tinha feito de divulgação de cursos, principalmente na época da informática, quando começou os cursinhos de informática aqui no Brasil, e ele trabalhava divulgando esses cursos, e até teve um sucesso profissional ali, meio que enganoso, mas teve, né? Chegou a ter, que a vida que levava não conseguia, não era algo sólido, né? E aí veio me perguntar o que eu achava. Eu tenho uma proposta de voltar. Falei, Denis, o que a gente aprende aqui é o seguinte, a gente tem que mudar todo o nosso círculo, né? Se a gente voltar a andar com as mesmas pessoas, são os velhos hábitos, e se a gente tiver velhos hábitos, a gente vai voltar a usar, né? Olha que forte a gente isso. não consegue parar o uso simplesmente e não vou usar, a gente tem que mudar o ser humano que está por trás do uso. Né? Tem que mudar o Oswaldo, tem que mudar o Denis, tem que mudar o João, a gente tem que se mudar por dentro, a mudança é de dentro para fora, né? E aí sim, essa mudança, na maioria das vezes, já era um vazio, porque eu só conhecia pessoas que usavam drogas também, porque era onde eu convivia, né? E quem não usava, eu achava que usava, né? A gente entra numa loucura tão grande que a gente fica olhando para todo mundo. Eu olhava meu pai e falava, meu pai deve dar uns peguinhos também, você acha que ele fica só na cerveja, só? Porque você tá... Na verdade, você está com a mente poluída. E eu orientei ele, falei, financeiramente, talvez a proposta de voltar a trabalhar com o pessoal que você trabalhava seja melhor. Mas a médio prazo e longo prazo, para a sua vida, eu sou mais você ir nesse outro caminho, que ele já tinha uma outra proposta também, onde ele ia praticamente recomeçar. Né? É isso aí. E aí ele realmente falou, não, eu preciso cuidar da minha vida mesmo, porque o resto vai acontecer. A primeira vez ser registrado mesmo, né, Oswaldo? Isso. E sem saber que a nossa história... Ia começar por ali, né? Ia começar por ali, né? Porque eu fui em uma escola trabalhar, que era uma franquia na época ainda, tinha 36 escolas, e eu comecei a trabalhar, eu fiquei um mês nessa escola, e aí teve um milagre que a gente viveu, né? Que... eu falei para esse cara que a única coisa que eu queria, já mediante aquilo que a gente já tinha aprendido em recuperação, eu falei, cara, a única coisa que eu preciso de Deus. Cara, católico mesmo, aquele de ir na missa 2 vezes por dia, eu falei, cara, eu preciso ir para a missa de manhã e à tarde. E aí teve algo que foi célebre, né, que a gente fala hoje, né, que ele falou assim, cara, se você colocar matrícula para mim, você pode orar o dia inteiro aqui, né. E aí eu fiquei um mês lá, sem saber. Eu conheci uma pessoa que daí nos apresentou o inglês, que depois o Oswaldo veio trabalhar comigo, mas eu fui buscar o Oswaldo lá na clínica. Falei, cara, você quer trabalhar? E aí, já fiz a propaganda dele, falei, esse cara é bom, quando eu voltar aqui ele sabe fazer já. E o Oswaldo foi trabalhar nessa rede de escolas, e aí eu fui para uma outra, né, que era a University Studios aí do Joubert. E nessa época, aí depois o Oswaldo começou a me ligar, eu tô aqui numa escola, eu falei, cara, larga aí e vem, nem carro eu tinha, né? E aí nós começamos a nossa vida mesmo e tivemos o primeiro case de sucesso, que foi em Santo André, né? Onde realmente nasceu a Enjoy. Então, quiser contar alguma coisa a respeito, porque tem história demais, né? Tem muita história, né? Na verdade foi nessa escola que o Denis foi trabalhar, que eu acabei orientando, aconselhando, né? Foi dali que ele conheceu o Joubert, que hoje é nosso amigo, tal, e que tinha essa rede de escolas de inglês para adulto. Para adulto, né? Isso aí. E passou na rua, então você vê que a história não é só conheceu, né? Tava passando na rua, viu o Denis na rua, né? De paletó ali, e olhando umas meninas que estavam trabalhando e tal, e ele parou e perguntou... O que você estava fazendo? O que você faz, né? E o Denis falou, não, eu trabalho aqui como relações públicas, cuido das meninas aqui e tal. E ele falou assim, eu tô, não sei se você vai acreditar, né? Mas eu tô num jejum aí faz 21 dias e precisando encontrar uma pessoa que traga uma solução para o meu negócio. Uou. Eu tenho um projeto de jovens para desenvolver e Deus precisa me mostrar alguém que vai me ajudar nesse sentido, né?
E Quando eu passei ele ainda aqui, Deus perguntou, falou que... você acredita em Deus, né? O Denis falou. É fácil isso Eu de só ver. vivo isso, É né? isso Eu aí, só né? vivo Então assim, isso. ele falou, então, meu, é Eu tava você. chorando. E o Denis falou, então sou eu mesmo. E ainda eu tenho mais um maluco. Que vai Mais vir, um. né? Tem eu e tem mais um, hein? Não tô sozinho, não. Eu vou preparar o caminho ainda. Ó. E aí foi, conheceu e realmente teve a proposta de desenvolver um trabalho lá, né? E aí o Denis acabou me chamando também. Eu já tinha dado meu tempo ali, né? Na casa de recuperação. isso Já aí. estava ali praticamente 2 anos que eu vivia ali, né? Vivia só para Como aquilo. voluntário Só mesmo, para né? aquilo. Então, praticamente passando a Olha. semana toda dentro da casa de recuperação, saindo de folga no final de semana, e ainda saindo de folga e ocupando o final de semana com palestra. Tinha final de semana que fazia 3 palestras no sábado, 2 palestras no domingo, enfim. Então, vivendo praticamente aquilo, A mas, recuperação. mas sabia que aquilo também fazia parte de um processo de recuperação para a vida, né? Então, não estava perdendo tempo ali, na verdade, estava investindo um tempo em algo que realmente ia me fazer bem. E aí já estava ali praticamente meio acertado, que eu já ia sair dali, mas continuei ajudando o grupo de recuperação ali, porque tinha também um vínculo com uma igreja católica da região de Santo André, do ABC Paulista, né? Tinha uma casa que a igreja cedia para o nosso trabalho, inclusive eu morei nessa casa quando eu saí da casa de recuperação, que era numa chácara. Eu fui para essa casa, morei ali junto com o pessoal uns 4, 5 meses ainda, porque não tinha para onde ir, meus pais tinham mudado para o interior nesse momento, eles não moravam mais aqui, né, no ABC, e eu acabei morando ali e começamos a trabalhar junto com o senhor Denis, né? O Denis já tinha montado mais ou menos um projeto, uma divulgação, enfim, o trabalho era levar um curso para jovens, né? Essa era a proposta de trabalho, desenvolver uma área comercial de uma escola que só trabalhava com adulto, né? Um curso para jovens. É o que o Denis tinha feito há muito tempo, era a expertise dele, e aí realmente o dia que ele me viu falar em público, ele falou, não, você... Cara, pode trabalhar comigo, né? Fez o processo seletivo, como ele mesmo brincou lá dentro da clínica, né? E eu ainda brinquei com ele na época, eu falei, jovem, vamos cuidar da nossa vida aqui primeiro, depois a gente vê isso aí, né? Depois a gente vê isso aí. E aí foi isso, né? O Denis me chamou e realmente eles estavam com um desafio muito grande lá, comercial, né? Eles tinham um modelo comercial que não estava funcionando por alguns desafios lá, enfim. E era uma rede que era uma franquia, mas não era, porque começou com o Jober, depois trouxe um amigo que trouxe outro, o Jober tinha um material didático, então era meio que uma licença, mas não tinha contrato, enquanto estava dando certo, estava bom para todo mundo, mas quando começou a ter os desafios, a solução quem tinha que dar era o Jober. E aí começou a ter algum ruído, eles estavam muito desgostosos do que estava acontecendo, então eles mesmos não estavam se entendendo, né? Até teve uma reunião que foi apresentado lá, ó, nós temos aqui a dupla que vai resolver a nossa vida aqui do comercial, né? Então você imagina, eu e o Denis, 2 malucos, tinha acabado de sair de um tratamento, né? Retomando a vida, né? Sendo a solução de vários empresários ali à nossa frente. Ele falou, e a gente falou... Todos franqueados, né? Todos franqueados, empresários. Era mesmo, franqueado, né? mas por isso que eu digo, mas eram todos empresários. Todos né? empresários. E eu e o Denis éramos a solução. Né, você colocar aluno, não, vocês era colocavam. Nossa então, mas colocavam. Ninguém sabia, ninguém conhecia, né? Esse trabalho que a gente ia fazer, na verdade, era tudo ainda muito novo. Um projeto, era um projeto, né? Mas aí realmente a gente foi para cima, né? A gente acabou tendo que escolher uma escola como um piloto, né? Essa escola que a gente escolheu, ela acabou se desvinculando da marca principal, que era o University Studios, porque eles já estavam no ruído, né? Tanto que eu e o Denis chegamos a presenciar umas reuniões lá, quase se pegaram uma vez lá na nossa frente, mas a gente escolheu, vamos trabalhar, vamos fazer nossa parte, entendeu? Vamos focar. E aí a gente montou uma equipe, né? Desenvolveu uma divulgação, montamos uma equipe. E aí essa a Priscila veio para essa isso, equipe. Gente, era tão engraçado pouco isso. mais pra frente apareceu você nessa equipe, inclusive, entendeu? Inclusive. E eu falava pro Denis, né? Não vai pegar as meninas da equipe, Denis, pão não se come a carne, né? Não adiantou, né? E precisa ver onde é que ele veio me contar, né? Todo sem graça pra falar que tava com você. Eu falei, agora já foi,
Agora, O Denis é 20 bom anos para atrás. convidar. E eu fazia parte da equipe, e o Renato Batista veio aqui no programa e ele contou que quando ele divulgava, ele tinha que subir um morro, um né? morro. E eu vou falar para vocês que eu passei por isso, porque era eu mais 5 meninos, né? 5 meninos Você de comigo. salto? Eu de salto, só que eu ia dirigindo o carro. Então era uma barca, geralmente eu ou Cláudia dirigindo o carro. E a gente subia esses morros assim, que o carro até voltava. Então assim, foi um momento que foi muito emocionante. E saindo bem E cedo. deu certo, né? e deu certo. Colocava muito aluno. A gente colocou 1.500 alunos em um ano nessa Isso. escola de Santo André. Isso. Né? 1.500 alunos. E isso nos credenciou, né? Virou um case deu pra resultado, rede, né? Geramos Foi um case, resultado, né? Isso mesmo. E o Jober, que nesse primeiro momento ficou meio afastado, porque a gente acabou indo trabalhar nessa escola de Santo André que rompeu com ele, sempre tinha lá uma conversa com o Denis, né? E aí, como é que tá? Vamos, né? Vamos pra cá. Até que um dia eu falei, Denis, fala pra ele montar uma escola pra gente ser sócio lá e nós vamos pra lá, meu. Acabou, né? Essa escola que não é nossa mesmo, a gente só coloca aluno, né? De repente, né? E aí, o Denis, né? Não, a gente já tem, né? E deu certo, né, Denis? Montamos Falou, aí. meu, ó, a gente montou a escola pra nós, ele falou agora. A gente já tinha até um local pra montar, porque a gente já tinha meio que um bom contato com a rede de ensino pública daquela região. Até porque a gente fazia palestra Com gratuita os também. professores. E de dependência química também, Dependência toda segunda química, e toda sexta. nas escolas, né? dando Não, a testemunho. gente Muito plantio mesmo. trabalhava Plantava bastante. muito. Bastante. muito. Chegava sexta-feira, não tinha mais nem voz. Né? Tinha sexta-feira que não saía mais voz e tanta palestra que a gente fazia durante a semana. Ora era divulgando, ora era fazendo palestra com o professor, ora fazendo palestra de testemunho da nossa história de vida com os alunos, de prevenção às drogas, enfim. Coordenando o grupo de familiar dependente, virou presidente de um grupo de apoio, fizemos um monte de coisa. E aí, Plantando, né? o Gilberto disse, tá bom, eu vou montar a escola com vocês. E a gente teve a oportunidade de ter nossa primeira escola, né? Realmente, a gente já tinha um negócio que era um negócio de colocar alunos, né? Mas prestava serviço, mas aí a gente foi ter a nossa própria escola mesmo. Foi empreender mesmo. Fomos Ju. nosso primeiro empreendimento ali, ser dono de um CNPJ, né? Vamos dizer assim, né? É isso aí. E ali começou a nossa carreira como empresário no ramo de educação. CNPJ eu falo assim, o CNPJ, ele tá lá, razão social. Então eu falo, qual é a razão que você trabalha pela sociedade? Exatamente. E aí vocês isso. começaram a entender que tinha que ter essa razão para vocês trabalhar pela sociedade. A gente já tinha se identificado muito com o trabalho com os jovens, né? Principalmente porque é a idade onde se tem o primeiro contato com essas coisas que nós usamos, vamos dizer assim. Embora hoje já isso tenha mesmo. algumas novas, né? Que a gente, Tem, que a nem gente, conhece mais. que a gente não chegou a pegar. Mas é na adolescência, né? Na adolescência que você tem o seu primeiro porre de álcool, né? E muitas vezes acontece dentro da própria casa, porque se bebe dentro de casa mesmo. Só que também, infelizmente, o índice de recuperação é muito baixo. Oh, A gente fala aí em torno de 2% de pessoas que conseguem se recuperar, né? E quando a gente fala se recuperar, é por uma vida, né? Não existe tá curado. Dependência química é uma doença que não tem cura. Ela é uma doença controlável. Então a gente tem que fazer o controle dela. O que a gente faz para que ela não nos atinja de novo? Então a gente tem que cuidar dos hábitos, cuidar de uma série de coisas, defeito de caráter. Tudo isso pode me levar a uma recaída. Então eu cuido disso. Mas não é simples no dia a dia, né? Porque você tem que fazer muita renúncia, né? Do que você fazia, do que você até gostava de fazer, mas que te levava para o uso. Então vamos trabalhar na prevenção. Né? É muito melhor a pessoa nem chegar nesse ponto, porque até a gente hoje tem um testemunho de vitória nesse sentido. Pô, os caras estavam lá na lona, na boca do lixo, e hoje eles conseguiram se recuperar. Mas quantos tem essa história para contar? Quantos chegam? Quantos que a gente já conheceu lá mesmo, que morreram, que estão presos, porque cadeia, sanatório e cemitério. Cadeia, sanatório e cemitério, é o destino. Então o índice de recuperação é pequeno. Não que a gente não contribua para esse trabalho de recuperação também, né? Porque os que passaram da peneira e foram para lá, alguém tem que cuidar deles. Mas se a gente conseguir fazer na prevenção, é muito melhor, né? Então trabalhar com o jovem na nossa escola, no nosso negócio,
faz com que a gente contribua para a vida deles, para a vida da família. Ele pode se tornar um exemplo dentro da família, na sociedade que ele vive, ele pode multiplicar isso lá dentro. Então faz muito mais sentido, né, trabalhar aí nessa prevenção, que é o que a gente... Por isso que virou nossa missão, né? Virou nosso propósito. Oswaldo, tem uma pergunta que essa eu nunca te fiz. Essa eu nunca te Olha. fiz. Vai ser inédita! Essa agora aí, porque... Como que é? Olha para Foca você aqui, ver, foca né? Só aqui. foca aí, porque é o seguinte, nós começamos a trabalhar, montamos essa escola em Diadema, depois montamos em Mauá também, e teve um período, essa sociedade tinha 4 sócios, né? A gente fala que rodava dinheiro ali, mas ninguém ganhava dinheiro, né? A gente ganhava com a divulgação, o outro ganhava porque tinha o material, que era meio que o franqueador, o outro é porque era o Sérgio, que tinha um nome, que conseguiu alugar os espaços ali. E teve um período, que você até fala que eu surtei, né? Que eu falei, cara, não tô ajudando em nada aqui, surtei, saí, e aí eu montei, sabe? A gente praticamente iniciou uma escola em São Bernardo do Campo, sozinho, que eu deixei de trabalhar com você. Então eu sei da minha dor, porque eu fiquei 6 meses sem trabalhar com você, entendeu, cara? Era minha referência ali de cara racional, de complemento, lado esquerdo do cérebro meu, cara como referência, como amigo, como irmão, de a gente estar trabalhando juntos, de iniciar fazendo oração, de ter a disciplina de estar no momento. E aí depois eu voltei para aquela situação, né, cheguei para os sócios lá e falei, olha, cara, não estou bem, tô precisando de vocês aqui. E aí eu digo, né, até uma coisa que os sócios não quiseram, né? Teve até um que virou na hora e falou assim, né, educadamente, falou, você recaiu? E aí eu falei assim, cara, recaí, estava junto com a Priscila, já estava num momento muito, muito dolorido, e você virou e falou assim, não, eu volto com o Denis aí. Só que você virou para mim, foi muito duro, acho que foi deve ser um dos momentos mais duros para você também, porque você virou e falou, Denis, eu quero cuidar da empresa, mas eu não quero cuidar da sua vida. E eu vou te falar que... E esse momento eu sei que deve ter sido duro para você também, porque primeiro saber de um período que você ficou sem mim também ali, que também foi um período que você mordeu corrente ali, porque não desenrolou, você não desenrolou o trabalho lá e eu não desenrolei sozinho também, né? Como que foi esse período para você? E assim, depois voltar, né? O que você viu, né? E o Oswaldo chegou para botar ordem, né? Porque... A ordem. Não, foi mesmo. É o processo. E foi porque mesmo. Era 2 sonhadores, a gente pintou a escola de laranja e preto, pintamos computadores, não tinha dinheiro para nada, e eu sabia o quê? O Denis tinha me ensinado a fazer divulgação, então o meu negócio era lá, atender e fazer divulgação só, e não tinha o processo. E aí, até hoje eu guardo... Abrir escola, fazer até tudo, hoje, coisa que não dividia, né? Até hoje eu guardo, quando a gente estava na Enjoy Winners, né? Que foi? Era esse que era o nome? Enjoy Winners, um Enjoy evento Winners. nosso, né? Aí falou assim, o que é a Enjoy para você com o Denis e o Oswaldo? Falei, gente, eles se completam, porque assim, não tinha nem como... de verdade, eu creio nisso. É igual quando... Eu sempre gosto de falar da Bíblia e de histórias. Então, você pega Moisés, tinha que ser Josué, entendeu? Tinha que estar lá ao lado dele, era Josué. Então, eu tenho certeza que vocês se completam e foi depois daquilo que você chegou lá com o dedo e falou, vamos arrumar isso daí, então. Não vamos misturar as coisas. Voltei até para o salão e agradeci ao Senhor por ter mandado você. E dali, o Pietro nasceu, né, 17 anos, e começou essa história maravilhosa, assim, de Denis e Oswaldo juntos, que não tem como, né, não falar que foi sucesso. Ali foi onde começou a Enjoy, de verdade. Começou a Enjoy. Um pouco antes, o que o Denis até citou, a gente se associou, abrimos essa escola junto com o Gilberto e tinha mais uma pessoa, e realmente, um ano e pouco depois, a gente estava vivendo do ganho do comercial, que a gente fazia esse trabalho, né? O Gilberto vendia o livro, enfim. A escola mesmo não dava um resultado. A gente não sabia ainda como cuidar de uma escola, a gente ainda não tinha essa expertise. E aí o Denis realmente teve um período lá que ele barulhou, entendeu? Falou, eu tô atrapalhando vocês. Deu uns 5 minutos nele lá, ele falou, eu vou embora, eu vou deixar vocês aí, né?
E realmente a gente fez uma reunião lá para ver, volta, fica, sai, enfim, ele saiu, né? Ele saiu. Nesse momento, Quer trazer o Oswaldo para a próxima semana aí, Pri? Aí a gente conclui esse... Não, ele vai ter que voltar. Ele vai ter que voltar, ele vai né? ter que Não tem voltar. como, né? Mas é muita história. Mas é bom ele concluir o que aconteceu aqui, pelo menos, né, com a Enjoy. E aí, eu vou falar, você vai ter que assistir o próximo, porque é muito grande. É multiplicadores de bênçãos. É isso que essa dupla aqui, né, essa união fez. Então, vamos gravar o próximo, então. Vamos fazer então o próximo. Sabe por quê? Porque essa história aqui eu não vou falar em 2 minutos. Não vai, é verdade. Eu já sei. Essa história não vai dar 2 minutos. Então, conclui e volta no próximo então, aí, Pri. Ficou muito bom já o bate-papo de hoje. Bom. Ficou. Então vamos fazer assim. O que acontece hoje? Nós estamos aí nos 27 estados brasileiros. E é com sucesso, abençoando vida de franqueado, abençoando vida de aluno, de pais. E eu quero que você, na próxima, venha descobrir como que aconteceu. Por quê? Porque, assim, empreender é uma coisa. Eu empreendi e tive um fracasso, né? E o fracasso, quando você desiste, é fracasso. Só que eles não desistiram. Então, assim, tem a história da pandemia, tem a história que todo mundo falou assim, esses dois já quebraram, a Enjoy quebrou, e vocês vão ver a reviravolta. O que aconteceu com a Enjoy e o que a Enjoy hoje vem transformando vidas. Gratidão, Oswaldo. O Oswaldo vai voltar aqui para contar semana que vem. Né, Oswaldo? Você vai ter que voltar. Fica com a gente aí semana que vem. Acessa aí que nós vamos estar de novo aqui, hein? E com certeza, se você tem um negócio, se você está pensando, o que eu, sabe? Ou eu comecei em um negócio, ou eu quero investir em algo, eu tenho certeza que essa entrevista vai te dar uma resposta. Então, fica ligadinho e ficando aqui com vocês, mais um empreendedor com propósito.